Então tá. Uma boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Marina, sou arqueóloga no Centro Arqueológico da UNOESC e também na Gaia Consultoria em Arqueologia. Eu estarei mediando a atividade de hoje, a palestra Práticas Funerárias nos Contextos Arqueológicos em Santa Catarina. Gostaria de agradecer ao Luiz Felipe Silva de Lima por ter aceitado o convite de passar essa tarde aqui com a gente, mesmo que de forma virtual, né? Muito obrigada, Felipe. E desde o início desse ano, nós iniciamos as atividades no Centro Arqueológico, mesmo com algumas limitações em função, né, do contexto de pandemia. Depois de quase um ano, nós estamos praticamente às vésperas da inauguração do museu e com muita expectativa de poder dividir com toda a comunidade esse espaço de preservação do patrimônio arqueológico, de memória e de comunicação. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui, especialmente ao Felipe, que será o palestrante de hoje, e também à equipe do Centro Arqueológico. Todos vocês são pessoas fundamentais para a realização de tudo que está acontecendo, né, no Centro Arqueológico da UNOESC. Então, eu agradeço ao historiador Thiago Jersman, nosso coordenador, a bióloga Fernanda D'Agostini, supervisora, a museóloga Jossana Coelho, e os estudantes de biologia, David Fernandes e Elisa dos Santos, que são os nossos queridos bolsistas. Então, sem mais delongas, né, eu vou apresentar o palestrante de hoje. O Felipe é bacharel em arqueologia pela FURG, tem mestrado em antropologia, com área de concentração em arqueologia pela UFPEL. Atualmente é doutorando em arqueologia no Museu Nacional, na UFRJ, e pesquisa a ocupação, a territorialidade e as práticas funerárias dos G do Sul na área do Planalto Meridional, principalmente os cemitérios em paredões rochosos, também conhecidos como abrigos sob rocha, e grutas com sepultamentos. Então, a palavra está contigo, Felipe. Bom, muito obrigado aí. Gente, é bem estranho ser apresentado assim, então eu fico até um pouco nervoso, tá? Desculpa, talvez a minha voz dê uma tremulada um pouquinho aí, mas agradeço, né, a Marina pelo convite, pela UNOESC, pela oportunidade, e a todos vocês que estão aqui. E eu pensei em apresentar, como o título nos aponta, como é que era essa relação com a morte no passado em Santa Catarina, né, nesse passado um pouco mais remoto. Então, nessa apresentação a gente vai fazer meio que uma viagem no tempo, no espaço e nas diferentes práticas culturais que as pessoas realizavam para administrar a questão da morte em diversas sociedades, né? Bom, ontem, quando eu estava fazendo essa palestra, eu dialoguei muito com a própria morte, né? E ela pediu para começar a palestra dando um aviso a todos nós, relembrando, né, um spoiler, que todo mundo vai morrer um dia. Porém, a morte traz o fascínio para todos nós, né? A gente vê esse fascínio sendo refletido nas artes, no cinema, na música, em diversas questões, né? Essa preocupação sobre a própria morte, como nós vamos morrer, o que será que tem depois a isso. E eu gostaria de relaxa que esse é o único slide, basicamente, com escrita, mas eu gosto muito de música e pensar um pouco o contexto arqueológico através de músicas também. E eu queria iniciar com a música do Raul Seixas, Um Canto para a Minha Morte, que eu acho ela bem interessante para a gente pensar algumas coisinhas, né? A morte surda caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Ou será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada, e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça? Morte, 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 talvez seja o segredo dessa vida. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida, e existem tantas. Pode ser um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto, a anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe, um escorregão idiota num dia de sol e a cabeça no meio-fio, né?
E também gostaria de pensar um pouquinho dessa música Hallowed Be Thy Name, do Iron Maiden, né? Uma tradução meio livre. Quando nós sabemos que o nosso tempo está chegando ao fim, talvez aí nós começaremos a entender que a vida aqui é apenas uma estranha ilusão. Então, a morte é o início, é o fim, é o meio. Segundo Raul e para muitas pessoas, a morte é realmente o fim da nossa existência, não tem nada além disso. Porém, outras pessoas, outras culturas e religiões pensam que ao morrer pode ser uma transição para outra coisa que a gente não possa explicar muito bem, mas que ao morrermos, né, tem essa abertura de cortinas e viveremos e experimentaremos um novo ato. Independentemente disso, ela vem. E a morte, ela pode ser representada de várias maneiras e ela pode dizer muitas coisas, né? Como, espero que vocês conseguem ver o meu mouse aqui, né? Enfim, a morte ela pode vir por punição, né? Como no caso da cadeira elétrica. A morte pode ser um alívio para aquelas pessoas que estão sofrendo há muito tempo na forma da eutanásia. A morte pode dizer questões políticas, ideológicas, como foi no World Trade Center. Pode ser uma demonstração de ódio e preconceito, como foi em Auschwitz, né? A morte pode ser ocasionada por um acidente, que nós mesmos podemos provocar, ou que nós somos vítimas. E a morte também pode vir de uma maneira honrosa, né? Onde nós morremos, como esse bombeiro se lançando num prédio em chamas, seja para salvar um cachorro, seja para salvar um gato ou um ser humano, a morte vem. E quando ela chega, nós seres humanos temos que lidar com ela, e principalmente com o corpo, que deixa de ser animado, e nós fazemos isso de diversas formas e estamos fazendo, né, basicamente em toda a nossa história do Homo sapiens. Seja enterrar o morto num caixão a 7 palmos do chão, sei lá, para evitar que seja mais difícil a gente virar um zumbi, sair debaixo da nossa cova, seja pela cremação, para a cinza ficar guardada com os vivos, ou ser jogada em uma paisagem, um local que foi muito importante para a vida, né? Se a morte irá fazer uma comoção quase que nacional ou internacional, como foi aqui no funeral da princesa Diana, seja seus pertences queimados e sendo jogados ao mar, né, para que talvez você possa encontrá-los de novo no Valhalla, onde você vai jantar e curtir festins com seus amigos, com seus guerreiros, ou até mesmo seus órgãos devem ser retirados para, enfim, auxiliar que deuses pesem seu coração para saber se você é digno de entrar entre muitas aspas, um paraíso ou não. Como eu falei, ao redor da nossa história nós estamos lidando com ela de diversas formas, e essas práticas que nós fazemos, né, elas indicam muito do que nós acreditamos como indivíduos, como sociedade e como culturas. E como que em Santa Catarina as pessoas no passado têm lidado com a morte? Nós temos 3 práticas funerárias mais bem estudadas no estado, e elas elas estão situadas num grande espaço geográfico e também uma grande temporalidade cronológica, né? As práticas mais antigas e conhecidas são as práticas sambaqueiras. Provavelmente, você que são de Santa Catarina, talvez alguém vai dar uma viagem no litoral, em Florianópolis, Laguna, tem, né, como vê nessa foto aqui, esses montes que destoam na paisagem e são artificiais, né, que eles são cemitérios indígenas antigos que possuem uma cronologia entre os anos 5.500 a.C. e chegou até aproximadamente o ano 550 da nossa era. Nós também temos, indo um pouco na área da encosta da serra e naquela região da borda oriental do Planalto Meridional,
Os cemitérios em paredões rochosos, que também são conhecidos como abrigos e grutas com sepultamento, que é o que eu tenho me dedicado a estudar com mais afinco, né? E essa cronologia, em especial em Santa Catarina, esses ciclos arqueológicos são utilizados desde aproximadamente o ano zero até meados ali do ano 1300, né, com alguns ciclos mais e outros menos. E outra prática muito bem conhecida e estudada, né, são esses aterros anelares. Vejam aqui essa forma exterior, né, elevado de terra, com os montículos, que aqui geralmente nesses montículos é onde estão os sepultamentos, as cremações, na verdade, né, e que elas surgem próximo ao ano 1000 e persistem até aproximadamente o século XX. Inclusive, alguns grupos retornaram essa prática funerária nos últimos tempos, com algumas modificações, claro, né, porque tem muito do advento do cristianismo, mas retornaram a essas práticas. Bom, para termos uma noção da dispersão dessas 3 práticas funerárias que eu estou falando no espaço geográfico, os sambaquis, se nós vemos nesse mapa, sambaquis é um nome tupi-guarani, que literalmente significa amontoado de conchas, né? Esses amontoados de conchas existem basicamente no mundo inteiro. Nós temos amontoados de concha no Japão, na América do Norte, se não me engano, na Oceania, muito provavelmente tem também, na Europa, mas os sambaquis são exclusivamente brasileiros, né? É um contexto da nossa região. E como a gente pode ver nesse mapa, essas pequenas bolinhas aqui, espero que fique um pouco claro para ver nesse mapa, né? Nós vemos que tem, desde aqui da região do Rio Grande do Sul, subindo para Santa Catarina, né? Chegando até o Rio de Janeiro, passando por São Paulo, Espírito Santo, Bahia. Aqui tem um gap que a gente não conhece muito, os sambaquis, mas isso já é bem vinculado pela questão da regressão marinha, né? Provavelmente a gente teve um período no Holoceno em que teve aumento do nível do mar. Então, muito provavelmente, esse aumento do nível do mar acabou, né, botando esses sambaquis que poderiam estar aqui embaixo d'água. Mas, né, na região norte, na região amazônica, nós voltamos e temos sambaquis. Porém, nós pesquisadores acreditamos que uma unidade específica dessa cultura sambaqueira está justamente na região sul e sudeste. Elas são muito mais semelhantes entre si do que com os outros sítios subindo ao nordeste e ao norte, mas falarei um pouco a mais. Aqui, o Jabuticabeira é o sítio que eu vou meio que abordar de maneira mais forte para falar das práticas funerárias em sambaquis. Esse mapa está na minha dissertação, né? E eu fiz um mapa sobre a dispersão dos sítios em abrigos e grutas com sepultamento, né? Aqui nós vemos que tem, majoritariamente, é um fenômeno arqueológico que ele está bem situado, né, entre a borda oriental do Planalto Meridional e região da Encosta da Serra. Aqui é a região do Vale do Itajaí, por exemplo, e aqui tem os rios Pelotas e Canoas, né, Rio Taquariantas, mas também temos no Paraná e temos na Argentina um caso, né? E os montículos funerários, eles estão majoritariamente concentrados aqui na confluência dos rios dos rios Canoas e Pelotas, né? E dando ao rio Uruguai. Mas também temos aqui na região de São Paulo, se não me engano aqui é São Paulo, na divisa com o Paraná e também na Argentina. Também iria abordar mais à frente um pouquinho. Bom, começamos a falar sobre os sambaquis, né? Aqui, melhor, eu acho que dá para ver realmente a dispersão desses sambaquis. Aqui eu me refiro mais a essa unidade sambaqueira sul-sudeste. Aqui é uma imagem que eu encontrei na internet do sambaqui, agora eu esqueci o nome, acho que é de Laguna, né? Mas olha só como é que ele é um marco paisagístico que ele destoa do resto do espaço, né? Dá para ver muito bem que ele é, de certa forma, intencional, né? Que apareça na paisagem. Gente, apareceu umas opções aqui para mim. Ah, tá.
enfim. Há muito tempo, pesquisadores se indagavam o que eram esses montes de conchas. Eles seriam naturais ou seriam antrópicos? Hoje em dia nós temos plena certeza que eles são antrópicos, feitos de maneira intencional, e também durante muito tempo foi perguntado: os sambaquis são ciclos habitacionais, são sítios funerários, o que eles são? Hoje em dia também nós temos a certeza de que eles são cemitérios. Tá? E, gente, numa área geográfica tão extensa, que basicamente corre a costa do Brasil inteira, não há, digamos assim, um manejo para com o morto que seja geral para essa dispersão e seja universalista. Mas o que é em comum com toda essa região é a necessidade de se levantar, de se criar monumentos para os mortos. Tá? E aí, um exemplo aqui é no sítio de Jabuticabeira. Nós vemos que esses dois sepultamentos aqui, eles estão fletidos, né? Em covas. Então, nós temos assim uma noção, um fato que essas pessoas que estavam enterrando aí estavam realmente pensando, projetando esse espaço e moldando ele para abranger, por algum motivo, esse corpo de alguma forma. E também, todos esses buracos aqui são buracos de poste, que muito provavelmente serviram para proteger esses corpos de processos tafonômicos, ou seja, a ação de carniceiros, né, animais carniceiros, enfim. Você vê que tem um manejo muito especial das pessoas, um cuidado para o sepultamento desses corpos, né? Aqui nós temos um exemplo de um sepultamento no Rio de Janeiro, na região de Saquarema. Ele foi retirado em bloco para ser escavado em laboratório, porque muitas vezes em campo, né, a gente tem um período limitado por causa da verba, por causa do risco de várias questões. Então, uma das saídas que nós temos atualmente é retirarmos esses sepultamentos em bloco, analisarmos ele em laboratório. Aqui é uma representação bem interessante que está no trabalho da Daniela Kloker, né, que nós vemos do Jabuticabeira, essa representação, né, que é basicamente isso aqui em cima, né, um corpo que está fletido, né, em decúbito lateral, os buracos de poste, né, servindo como proteção, e uma grande oferenda de peixes para esse morto, né. Nesses sambaquis da região sul e sudeste, nós temos algo muito interessante, que são os chamados zoólitos, que são artefatos polidos de pedra. Geralmente na parte ventral, eles têm como é que eu vou poder chamar isso aqui? Enfim, tem essa especificação, né, que muitas pessoas acreditam que fosse até para macerar algum tipo de erva, para algum tipo de ritual xamânico, etc. E, gente, achar um zoólito é algo muito raro. Se alguém achar um zoólito num sambaqui, tu pode jogar na loteria ou coisa assim, porque, olha, tu tirou a sorte grande e é super importante, tá? Geralmente, esses zoólitos, eles têm formatos de animais e alguns têm formatos antropomórficos. Nós, arqueólogos, acreditamos que esses zoólitos, eles estão no contexto funerário para representar alguma questão cosmológica, algum acreditar no além, aspectos dos cosmos que estejam relacionados com animais. Então, eles seriam um item de muita importância quando tem, né, se estão representando o poder de alguém com poder elevado espiritual ou não, isso é uma coisa que nós ainda não podemos saber, mas é discutível, né? Pronto, tá. Eu queria chamar a atenção, então, para as práticas funerárias do ciclo de Jabuticabeira 2, que é um ciclo que vem sendo trabalhado há muito tempo por vários projetos, vários pesquisadores, inclusive alguns professores do Museu Nacional, né? O ciclo de Jabuticabeira, ele fica perto da região de Garopaba, bem aqui. Esse triângulo é o sítio Jabuticabeira, né? E é aquele sítio onde nós podemos ver
as covas sendo realizadas, o depósito funerário e o próprio colocar do corpo na sua deposição original, e esses buracos de poste, né, servindo de proteção, como eu falei. De maneira interessante, os sambaquis e sambaqueiros, eles têm no seu processo construtivo muitas conchas, né, que é de fácil acesso, porque eles viviam no litoral, e etc. E durante muito tempo nós acreditamos que o que estaria no ritual, nas práticas funerárias, fosse só ossos de animais marinhos, alguns mamíferos, inclusive mamíferos marinhos, conchas, etc., tudo que vem, né, do próprio mar. Porém, estudos recentes da Bianchini e da Schill-Ibert, né, de 2012, através de análise antrocológica, principalmente antracológica, as autoras perceberam que em estratos inteiramente funerários, inclusive em covas, né, associadas com sepultamentos, existiam também remanescentes da flora, né, principalmente frutos, né, quanto sementes e alguns tipos de palmitas, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Essa aqui. Tá. Outra questão também que é interessante de se ver em sambaquis é que os indivíduos, os sambaqueiros, eles tinham uma dieta que era muito focada no consumo de peixe, né? E não só de peixe também, mas de mamíferos aquáticos no geral. E isso a gente vê através das análises isotópicas e na interpretação da cadeia trófica desses dados, né? Análise de nitrogênio, os ossos humanos, etc. Porém, as conchas, elas são utilizadas como processo construtivo do sítio arqueológico. Então, as pessoas, né, elas estavam, por algum motivo específico, levantando esses montes, né, com itens que não era refúgio alimentar, né, não era lixo deles. Então, eles estavam realmente selecionando moluscos, né, para pegarem as conchas deles, para servir de processo construtivo. E isso auxiliava, logicamente, a alcançar esse tamanho monumental. Certos sambaquis chegam a 50 metros de altura, por exemplo. Então, o processo de formação desse sítio arqueológico era basicamente pacotes de conchas, né? Enterrava-se o morto, né? Talvez dependendo abaixo de uma fogueira, etc. Enfim, mas selava esse corpo e acima desse morto continuava se aumentando esse sambaqui, né? Com um novo processo de conchas e etc, etc. O sítio crescia em virtude e por causa dos sepultamentos. Então, isso caracteriza realmente uma monumentalidade especial e específica para os mortos, né? O que nós sabemos, né, atualmente sobre os sambaquis, né, que os sambaquianos, eles, como eu falei anteriormente, buscavam tornar esses sítios monumentais e também buscavam locais específicos para implantar esses cemitérios, né? Por quê? Tornar esses sítios monumentais tornam eles, além de marcadores territoriais, marcadores de ancestralidade. Nós, por exemplo, as pessoas quando chegam, podem ser vistos a quilômetros de distância, né? Os sambaquis. Então, a quilômetros de distância, essas pessoas olhariam para o mar, por exemplo, ou do mar para a serra, e ao ver essa monumentalidade, entenderiam que ali tem alguns ancestrais que podem ser deles ou de um outro grupo que estão ali. Então, é um marcador propriamente territorial, né? E o porquê de se levantar tão grande esse sambaquis em basicamente toda a região sul e sudeste remete a alguma questão simbólica e cosmológica que essas pessoas tinham em comum. Talvez uma identidade que é compartilhada por toda essa faixa litorânea sul-sudeste, né, que essa identidade compartilhada
em relação com a morte. As pessoas poderiam estar acreditando basicamente em coisas semelhantes ou em modos que se trataram morto, né, de maneira compartilhada, que não necessariamente reflete que essas pessoas seriam as mesmas durante muito tempo, culturalmente falando. O que eu quero dizer é que a importância de se tratar o morto dessa forma específica foi importante durante muito tempo nessa faixa geográfica. Na análise da região de Santa Marta, também em Santa Catarina, Paulo de Blasis, Amadou Gaspar e o André Schneip interpreta, através de datações e de estudos espaciais, que os sambaquis eles estavam sendo construídos basicamente tinha construção sincrônica, né? Ou seja, mais de um sambaqui estava sendo construído e utilizado no mesmo momento e em uma área vasta geográfica. E não só nesse mesmo momento, mas, por exemplo, em Santa Catarina, os sambaquis foram utilizados por mais de 5.000 anos. Né? Então, mostra-se o perdurar dessa prática funerária por milhares de anos, né? Um grande período cronológico, na verdade. E como eu estava falando, né, que estava aqui nessa terceira linha, que, então, o que a gente entende é que nessa costa brasileira, principalmente na região sul e sudeste, as pessoas tinham o compartilhamento de regras muito semelhantes entre si em relação às práticas funerárias, o que eles entendiam sobre a morte e como lidar com o morto. Deixa eu ver se tem outros slides para falar de samba aqui. Sim. Em Jabuticabeira 2, que é aquele sítio que eu demonstrei, os remanescentes de frutos e sementes foram encontrados justamente nessas feições funerárias. De 264 fragmentos de carvão, que correspondem a esses restos alimentares, 149 foram considerados representativos de sementes e 115 de palm nuts, né? Palmitos, numa tradução. Desculpa, eu não sou biólogo, gente, talvez vocês entendam melhor do que eu, né? Mas na análise desses carvões, por exemplo, foram encontrados cucurbitácea, que eu sei que é abóbora é derivada, mirtácea, anonácea e aracácea, além de muitos outros que não foram possíveis de terem sido identificados a família, o táxon, etc. Né? E outra questão também que eu falei, né, sobre o processo construtivo, é que essas pessoas consumiam, né, em maioria, peixes, e os moluscos, então, foram selecionados para serem utilizados como material de processo construtivo. Isso é muito importante a gente pensar na arqueologia, porque durante muito tempo a gente teve a interpretação que o que a gente encontrava na arqueologia era efeito de uma necessidade de busca por recursos, sabe? Então, sei lá, as pessoas estão num ambiente litorâneo, eles vão comer tudo que o ambiente dá. E comendo todo o que esse ambiente dá, o que fica de refúgio é o que eles utilizariam para levantar os montes. E a gente vê que não é isso, que tem realmente uma escolha. Eles estão comendo peixes e o molusco, talvez pela sua beleza, pela sua resistência, pela sua possibilidade de conservar os corpos humanos, estão sendo utilizados para a construção do sítio arqueológico. Né? E a Daniela Kloker, ela tem uma interpretação muito interessante, analisando a quantidade, a biomassa desses peixes que estão sendo utilizados no contexto funerário, junto aos sepultamentos, como oferendas, né? Que essa vasta, em alguns lugares, chegam a ser toneladas de peixes que estavam sendo oferecidos e comidos, né? Então, ela interpreta que esses peixes, apesar de serem relativo acesso, como bagre, corvina, tem outros que agora não me recordo, o que importa é que, provavelmente, de alguma forma, eles estavam sendo trabalhados de uma maneira especial para o festim funerário, né? E por serem alimentos de fácil acesso, não tem aquela noção de, tipo, é um festim para poucas pessoas, para pessoas que têm como conseguir produtos e recursos especiais, sabe? Não, muito provavelmente seria um festim funerário em homenagem aos mortos para diversos segmentos da sociedade e que todo mundo poderia ter acesso a esses recursos. Bom, vou passar. Tá. Agora eu vou entrar um pouquinho mais na minha área de pesquisa,
que é falar justamente sobre as práticas funerárias de do Sul. Né? Sobre aqui eu estou sei um pouco, mas não é o meu grande forte. Peço desculpa se ficou um pouco vago. Né? Bom, então, quem são esses G do Sul? Quem são esses povos G do Sul? Né? Aqui à esquerda, nós temos uma imagem antiga, né, uma representação do que seriam os Laclanô. Durante muito tempo foram conhecidos como Choclen, mas hoje em dia eles se autodenominam Laclanô porque Choclen seria um nome que traria certo desgosto para ele por ser pejorativo e etc. Né? E ao lado nós temos uma imagem de caingantes. Tá? Por que eu afirmo com tanta certeza isso? Né? Os Laclanô eram conhecidos pelo botoque, que é esse ornamento labial que os homens, ao atingirem uma idade de maturação específica, né, de menino, nesse ritual de passagem, para sinalizar essa passagem, haveria um grande ritual entre o grupo que teria a perfuração do lábio dos meninos. Quando as meninas também alcançassem essa idade de maturação, elas seriam marcadas na região do joelho. Né? Mas o que os etnógrafos antigamente entendiam como o grande diferencial do ser Laclanô era justamente o uso do botoque. E não dá para ver muito bem nessa foto à direita, mas o do Caingangue, os antigos viajantes entendiam quem era Caingangue pelo cabelo específico, né, na forma de coroa, que deu a eles o apelido pejorativo também de coroadas. Hoje em dia nós sabemos que há muito mais diferenças sociais, culturais e mitológicas entre esses grupos do que só um ornamento labial ou um cabelo diferente. Bom, como está bem escrito aqui, são povos diferentes, porém que infelizmente eles tiveram eu não estou conseguindo ver o que. Tá, agora estou conseguindo ver. Tiveram, infelizmente, um destino comum, né? Que foi o massacre, o etnocídio, o genocídio, diversos tipos de violência que esses povos sofreram, né? Por um projeto de Estado, um projeto de país, que institucionalizou, né, o racismo, institucionalizou o preconceito aos povos tradicionais na região não só de Santa Catarina, mas no Paraná, no Rio Grande do Sul, nessa faixa do sul do Brasil, né? Então, à esquerda nós temos esses nobres senhores, né, que foram pagos pelo próprio governo brasileiro no passado para, infelizmente, assassinar e matar e violentar de diversas formas esses. Aqui nessa imagem são os Caingangue, né? Dá para ver pelo cabelo. E aqui embaixo, mesma coisa, né? Entre esses nobres senhores, né? Que foram pagos e estão também, de certa forma, violentando esses antigos Choclen, esses antigos Laclanô. Para vocês terem uma ideia de quão forte foi esse processo, esse projeto de Estado Nacional, hoje em dia só tem aproximadamente 2.000 pessoas do povo Laclanô, numa terra indígena do Ibirama Laclanô, que fica na região do Vale do Itajaí. E os Caingangue também, tipo, antigamente eles dominavam grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje em dia, apesar de eles são dos povos indígenas mais populosos do país, super restritos em pequenas terras indígenas, etc. E, gente, são 200 anos desse projeto nacional e a gente vive hoje em dia um projeto nacional também de extermínio aos povos indígenas, né? Não precisamos nem entrar muito a fundo. Basicamente, toda semana, nosso ministro do Ambiente era um anti-indígena, basicamente, anti-ambiental, né? Enfim. Bom. Porém, no passado arqueológico, os ancestrais deles, né, que a gente chama de arqueologia do Sul, tinham duas práticas funerárias muito bem estabelecidas e elaboradas e que duraram muito e muito tempo, né? Vou começar falando sobre a prática mais antiga, que são os cemitérios e paredões rochosos, que eu venho estudando desde aproximadamente 2015, 2016, fiz minha monografia no TCC, então falarei um pouquinho com mais propriedade sobre essa prática funerária.
Aqui é a Gruta do Lavatudo, né? Essa imagem aqui, e essa daqui também é da Gruta do Lavatudo. Tive o prazer de trabalhar nesse sítio arqueológico na minha monografia, foi o tema da mesma, né? Aqui embaixo é a Serra do Veado, um sítio na Argentina. Então, vejam, isso aqui é em Urubici, né? Então, vejam que tanto em Urubici, que está bem na borda oriental do Planalto Meridional, quanto lá para o oeste, chegando na região de Misiones, na Argentina, vê-se que é uma paisagem que é basicamente a mesma, né? Uma fenda, né, na rocha, com uma cascata, uma água muito próxima, né? E eu botei essas imagens aqui. Essa aqui é do sítio Virador, da região do Vale do Rio Caí, lá no Rio Grande do Sul, e aqui também da Gruta do Lavatudo, porque, infelizmente, a maioria dos ossos humanos que nós encontramos em abrigos e grutas com sepultamento, eles respeitam esse padrão. Já que são bonitas paisagens, né, esses sítios arqueológicos acabam atraindo muitos turistas. E como esse processo de racismo, preconceito institucional é bem forte na gente, é compreensível, infelizmente, que uma pessoa que vá visitar não sinta-se representado por esse passado, acabe pegando o osso por curiosidade, acaba brincando com o osso, tacando ele pelo rio, né? Infelizmente é o que acontece. E essa imagem do sítio Virador, para mim, é muito emblemática, porque é um dos poucos casos que nós conseguimos remeter provavelmente a prática funerária in situ, né? Basicamente original. Bom, na minha dissertação, que dificuldade para passar para o slide certo, eu trabalhei com arqueologia espacial e mapas, né? E inicialmente eu notei que essa prática funerária está bem localizada, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas ainda assim numa faixa bem específica, né? Que é na região da encosta da Serra, aqui em Santa Catarina, e nessa borda oriental do Planalto Meridional, pegando os municípios de Urubici, Atalanta, São Joaquim, né? E aquela região ali perto do Campo de Laje, né? E, através das datações, eu notei que os sítios mais antigos estão realmente na região de Santa Catarina, né? Então, se provavelmente essa prática funerária surgiu aí em Santa Catarina, nessa região da borda oriental do Planalto Meridional, aparentemente, com os dados que nós temos, sim, né? Tanto que não está aqui nesse mapa, mas tem o sítio que está perto do ano zero, ele fica justamente em Urubici. Está aqui sim, 74, entre 74 e 317 AD, é uma gruta em Urubici, que é o sítio mais antigo que nós conhecemos até então de sepultamento em abrigo e gruta. E é interessante notar também, nesse mapa, que próximo ao ano 1000 e após o ano 1000, esses sítios estão indo, né, em direção ao oeste e ao norte também. Enfim, parece que eles saem dessa área, né, de Santa Catarina e chegam até novos lugares, né? O porquê a gente pode discutir, né, pode ser tanto a chegada do Tupi-Guarani, que eu abordarei mais à frente, pode ser diversas dinâmicas que ainda não compreendemos, né, direito. Porém, eu chamo a atenção que em mais de 1000 anos, essas pessoas nessa faixa geográfica estavam procurando as mesmas paisagens que são abrigos ou grutas com cascatas ou rios em contexto para sepultar os seus mortos. Isso tem uma importância simbólica e cosmológica que eu discutirei mais à frente. E vejam que a prática funerária muitas vezes não está só no manejo do próprio corpo, né? Mas a prática funerária também muitas vezes está na escolha de locais específicos, na escolha de paisagens, para concepção do cemitério, né? Enfim. E outra coisa que eu notei também, pós ano 1000, esses cemitérios em abrigos e grutas, eles começam a ter algumas modificações, como a inserção da cerâmica, Rio do Sul, e também sinais de áreas de combustão e práticas crematórias, que antes não tinha antes do ano 1000,
né? O que eu interpreto é que há um momento de estabilidade muito grande nessas práticas funerárias, que é aproximadamente entre o início da nossa era até o ano 1000, e após o ano 1000, há umas mudanças significativas no modo de se lidar com o morto e do que se está oferecendo a ele, né? Porém, a escolha da paisagem ainda aparenta ser o ponto central dessa prática funerária. As pessoas estão realmente buscando, em mais de 1000 anos, enterrar nesses locais específicos. Ai, meu Deus, eu odeio. Sempre estou passando errado. Bom, aqui é um mapa hidrográfico da bacia do Rio Pelotas, né? Tem aproximadamente 6 sítios arqueológicos que eu consegui as coordenadas nessa região. Vejam que eles estão posicionados mais na parte mais alta dessa bacia hidrográfica. E, ao analisarmos esses dados com análise hidrográfica, né, da hierarquia fluvial, algumas coisas são muito interessantes de notarmos, né? Em 29% dos sítios dessa região, da bacia do Rio Pelotas, eles possuem algum arroio em contexto, seja na frente, atrás, do lado, enfim, a água está na forma de arroio. Em suma maioria, em mais da metade desses sítios arqueológicos, em 57%, nós temos cascatas. Em 14% nós não temos informações. Talvez seja porque os pesquisadores não notaram, ou esqueceram de relatar, ou principalmente não tinha mesmo, né? Não tem como saber. Outro dado importante é que em 86% desses casos, né, que tem a cascata ou arroio, eles estão in situ, ou seja, menos de 10 metros do sítio arqueológico tem a fenda no paredão rochoso e tem a água, né, fazendo uma paisagem muito, muito importante, né. E outro dado interessante é que, se pensarmos na hierarquia fluvial dessa bacia hidrográfica, em 100% dos sítios arqueológicos, eles estão inseridos em uma hierarquia fluvial menor, né? Rios de primeira ordem são aqueles menores rios componentes da bacia hidrográfica, que eles vão se juntando em vários outros para aí sim dar lugar ao principal rio da bacia, né? O que dá para se entender desses dados? Que não só a busca da cascata ou do arroio, né, para a paisagem, mas também que eles estão sendo majoritariamente e preferencialmente inseridos nos rios menores e mais distantes dos principais rios da bacia hidrográfica, né? Eu entendo esses dados como sendo representativos de uma ideia de que nós vamos colocar os nossos mortos em locais menos visíveis, né? Talvez para protegê-los, para alguma ideia que não dá para se remeter completamente, mas nós não vamos deixá-los perto dos grandes rios para que aquelas pessoas que vierem em busca de recursos ou, sei lá, viajando por eles, possam ter fácil acesso a nossos ancestrais, aos nossos mortos. E aqui é a bacia do rio Canoas, né? Infelizmente nós só temos 2 sítios com coordenadas, né? Mas existem 5 sítios arqueológicos na região e todos os 5 também respeitam a mesma premissa de ter alguma cascata ou algum arroio em contexto da paisagem, né? E vejam também que aqui respeita-se, de certa forma, né, a preferência por rios de menor hierarquia, né, ainda assim se buscando talvez esconder esses mortos da visão de pessoas que não sejam do grupo. Ai, meu Deus. Tá. E, né, temos também a região da bacia do rio Itajaí. Infelizmente, a bacia do rio Itajaí é a que menos tem-se coordenadas arqueológicas concretas, né, do posicionamento dos sítios arqueológicos. Mas vejam que tem relatos, né, em Ribeirão Herta, em José Boitê, gente, eu nunca sei falar José Boitox, me perdoem quem é de Santa Catarina, né? Tem na região de Presidente Getúlio, tem na região do Rio do Sul,
Atalanta e Petrolândia, né? Então, chega-se até mesmo muito próximo do litoral, essa prática funerária, né? E ainda assim, algumas premissas se mantêm, né? Em 82% dos sítios se tem cascatas, né? E em 6% tem um ribeirão, outra forma de água, né, de menor hierarquia. Ou seja, em 88% dos sítios da região do Vale do Itajaí é necessário a água, né? E 88% está em sítio, está muito próximo. Bom, antes de eu interpretar essas paisagens, eu quero falar um pouquinho do que nós encontramos junto a esses sepultamentos, que geralmente estão desconexos, esse amontoado de ossos. Essas fotos são da região do Paraná, do sítio chamado Serra do Veado. Eu trouxe elas aqui, apesar de estar falando de Santa Catarina, porque nós temos muito poucas fotos, basicamente nenhuma foto de acompanhamento funerário de sítios em Santa Catarina, em cemitérios e grutas. Mas é basicamente isso que nós encontramos, né? Conchas que serviam de conta de colar, ou outro tipo de adorno, mas conchas, né? E também contas de colar na forma de ossos de animais, né? Encontramos também, em alguns casos, em Santa Catarina, inclusive, restos de trançados. Não só restos de trançados também, mas também já encontramos sepultamentos envoltos de casca de árvore, envoltos de cestaria, né? E o que significa essa casca de árvore, essa cestaria, esse próprio trançado de fibra vegetal? Esse trançado de fibra vegetal é de um sítio de Santa Catarina, inclusive, da região de Urubici. Esse trançado está no Colégio Catarinense, em Florianópolis, né? Através da etnografia Caingangue, eu entendo que todos esses tipos de artefatos eles estão ligados ao transporte do morto. O transporte do morto para os Caingangue, ele é realizado por um segmento da sociedade que é específico, que ele lida justamente com a morte. São chamados de PEN, eu não sei falar, perdão essa palavra, mas os PEN, eles são as pessoas encarregadas na sociedade Caingangue de se lidar com o corpo do morto, que tem diversos tabus, o morto é perigoso para esse povo, né? Então ele pode tocar neles, ele pode transportar, limpá-los, etc. E ritualmente é muito importante esse transporte do morto do local de morte dele, seja da habitação, onde quer que ele morreu, pro local final de descanso do corpo, porque nesse transporte é quando as pessoas têm a oportunidade de fazerem seus primeiros lamentos, né, chorarem a morte do morto, né, enlutarem, e ao mesmo tempo, com esses cantos, esses lamentos, como os Caingangue têm um medo do morto, não do corpo, mas do espírito do mesmo, ao cantar e situar o morto da sua nova condição, acaba se tornando talvez mais sutil essa relação, essa negociação entre os vivos e os mortos. Mas, enfim, é uma questão importante para situar o morto da nova condição e para, assim, diminuir a chance dele querer voltar para o mundo dos vivos e buscar o que é dele, né? Então agora eu vou falar um pouquinho. Além dessas contas de colar, pingentes, etc., também é encontrado cerâmica, pontas de flecha, já foi encontrado também arte rupestre, enfim, uma série de artefatos que provavelmente são itens que eram do morto, né, que eram utilizados em vida. Qual que é a importância desses itens estarem justamente sendo oferecidos ao morto? Tanto os Caingangue quanto os Laclanô, que são ancestrais desse contexto arqueológico, eles têm medo do espírito do morto, como eu venho frisando, né? Uma das maneiras de remediar esse perigo que ele traz para a sociedade é os vivos enterrarem com ele os itens que foi dele em vida. Por quê? Não se fazendo isso, corre-se o risco do morto sentir saudade não só dos vivos, mas também dos itens deles que foi pertencente de vida. Além disso, muitos itens pessoais nossos, eles acabam adquirindo certa identidade nossa
né? Certo poder que nós damos a ele, a esse objeto, o que tornam eles objetos inalienáveis, que não podem ser negociados com outras pessoas, né? É como se fosse uma extensão do nosso próprio ser, certos itens. Então, é como se deixar esses objetos na sociedade, né, circulando, de certa forma você estaria também deixando esse morto circular. Então, não. Né? Enterra-se o morto, leva-se ele carregando nas costas ou em cestarias, independentemente como for, ajuda-o a situar da sua nova condição e aproveita-se e enterra-se com seus pertences em vida. Né? Uma maneira de remediar os perigos, né, para a sociedade dos vivos. Bom, vejam aqui que eu trouxe 3 paisagens específicas, a Gruta do Lavatudo, em Santa Catarina, que eu estudei. Essa aqui é a Gruta do Matemático, um dos sítios mais emblemáticos, abrigos e grutas de sepultamento que temos, que é na região do Rio Grande do Sul. E o sítio da Serra do Veado, na Argentina. Né? Então, mostrei no mapa, né, essa grande dispersão dos sítios arqueológicos. E juntando os dados desses sítios de Santa Catarina com todos que nós conhecemos, são dados que são muito importantes. Né? Veja, 70% desses sítios, de um total de 51 sítios arqueológicos em abrigos e grutas, possuem cascata no seu contexto na paisagem. Em 14%, eles estão próximos a pequenos cursos d'água. Né? Em 12%, infelizmente, nós não temos informações. E em 4%, a erosão por drenagem. Significa que em algum momento teve alguma fonte d'água ali, né, causou essa erosão, e hoje em dia não tem mais. Né? Totalizando, então, 70 mais 14, 84, 88% desses sítios arqueológicos tem a água na sua paisagem. Em 72%, essas fontes d'água estão na frente, como aqui pode ver na Gruta do Lavatudo, na Gruta do Matemático, ou na Serra do Veado, ou atrás, ou do lado. Em 10%, essa fonte d'água está a menos de 50 metros. Né? O que também demonstra a importância delas estarem realmente muito próximo à fenda nesse paredão rochoso. Né? E a hierarquia fluvial desses 51 sítios, ao qual estão inseridos, a maioria, e 29% deles, a maioria, estão em arroios. E 28% estão em rios de primeira ordem. Então, mais da metade desses sítios estão nesses pequenos cursos d'água. Né? E como é que a gente entende esses dados? Meu Deus, sempre passando errado. Né? A gente precisa entender que não só os povos indígenas, em específico, mas principalmente os G do Sul, que são os Caingangues Laclanô, consequentemente os ancestrais desse passado arqueológico, eles têm uma ontologia, ou seja, uma realidade diferente da nossa. Né? Os Caingangue, para os Caingangue, não é uma questão de tipo, eles acreditam, né? Ou eles veem, não, eles vivem, eles são. Né? Então, nesse modo de ser deles, todas as coisas têm espírito. A pedra, a cachoeira, a árvore, tudo. Né? Então, elas são vivas e merecem o devido respeito. Né? Os Cuiã, só para ter uma noção dessa relação, os Cuiã, que são os xamãs Caingangue, eles possuem os Iangrã, que são os espíritos auxiliares. Né? Os Iangrã são espíritos da natureza, como eu falei, que pode ser animais, um jaguar, uma coruja, qualquer tipo de animal pode ser um Iangrã, ou aspecto da natureza. Né? E os animais também possuem seus Iangrã, ou seja, o macaco pode ter um espírito auxiliar que é o macaco. Né? Todos os seres e do universo Caingangue possuem Tog, que são seus mestres. Então, a cachoeira teria seu mestre, etc. Né? Já os Laclanô acreditam que eu não sei falar Laclanô, peço desculpas, né? Que os Guijun e os Cuplã, eu acho que seria Cuplã o nome, habitam também aspectos da natureza. Né? E a própria natureza é uma referência central para o povo. Né? Então, os espíritos habitam nas árvores, nos trovões, etc. E, principalmente, para o Laclanô, o ser pessoa e o ser natureza é um dualismo indissociável. Então, nós devemos entender esse G do Sul
né, com uma ontologia animista, que, segundo Viveiros de Castro, o que é o animismo? Né? Os humanos, os não humanos, que são qualquer tipo de realmente não humano, e aqui vai-se mais além, né, até aspectos da natureza. A natureza e a cultura não é separada, né? A natureza não e a cultura não se dissociam, não são estágios diferentes, né, da existência. E as diferenças entre humanos e não humanos são sociais, não são naturais, não são taken for granted, né? Diferente da nossa concepção que, tipo, eu sou o ser humano e a árvore, né? E é indiscutível. Não. Por esses não humanos terem espíritos também, então já se corta essa diferenciação natural. É só uma diferenciação social. Né? Os humanos têm uma sociedade humana e os não humanos têm a sua sociedade de não humanos. Né? E isso é o meio sociocógico do G do Sul. Então, pensando assim, nesse meio sociocógico atual, a gente transportando essa ideia para o passado, a gente consegue entender, então, por que esses cemitérios G do Sul precisam sempre ter as fendas no paredão rochoso, como abrigo e gruta, sempre próximo de água ou com contexto com a água. Gente, perdão, vou tomar uma água aqui, porque... Então, para a gente entender essas paisagens, temos que pensar um pouquinho sobre esses aspectos cosmológicos do Sul. Né? Na mitologia Caingangue, quando eu falo mitologia, não quero em nenhum momento transparecer aquela questão comum de tipo uma crença diferente, sabe? Como a gente pensa numa mitologia egípcia, algo tão distante assim. Mas uma mitologia, principalmente para os povos indígenas, são histórias. E são histórias que realmente existiram, aconteceram, mas em outras temporalidades. Né? Para os Caingangue, Kamei e Kairu, que são seus heróis míticos, que deram origem à sociedade Caingangue como conhecemos, como ela é atualmente, eles saíram de dentro de uma serra, de um buraco no qual até hoje podemos ver, e morreram num dilúvio. Então, veem que nessa ideia está marcado, né, a fenda na rocha e a água. O fogo é ligado a Camé e a água é ligada a Cairu. Né? Então, mostra-se uma dualidade também elemental entre esses heróis míticos que vai dar aporte para o que eu vou falar futuramente dos montículos funerários. Né? O Numbê, para deixar claro, é o mundo dos mortos Caingangue, está no interior de um paredão para baixo, né? Algo como um precipício. Remete-se à paisagem de um cemitério em paredão rochoso. Né? Se o Numbê fica abaixo da terra, então, segundo a Veiga, uma antropóloga, faz sentido fazer, então, um buraco no cemitério, representando, então, presentificando, né, essa porta simbólica de acesso ao Numbê. O Crintés, que significa montanha e também serra, o Gorge, que significa rio, e Krug, que significa cachoeira, são fronteiras do plano sociológico Caingangue, e a água é o elemento que permeia os 3 níveis do mundo Caingangue: o mundo dos mortos, o mundo dos vivos e o mundo, né, dos céus. Então, se esses aspectos da natureza são fronteiras do plano sociológico, e a diferença entre humanos e não humanos, quando eu falo não humanos, são espíritos, é uma diferença social, né? Então, essas fronteiras representam essas fronteiras entre os vivos e os mortos. Né? Segundo a cosmologia Laclanô, né, eles seriam baseados em 2 grupos primordiais, algo como Kamei Kairu, mas não sendo igual ao Kamei Kairu. Né? Os Clandô e os Vajaki. Né? Os Clandô teriam saído da montanha, e o nome Cledô significa montanha e buraco ou gruta, e os Vajaki teriam saído da água. O que eu entendo, então... passei. Dessas paisagens aqui, específicas. Elas estão representando fronteiras entre os vivos e os mortos. Elas estão representando portais também de entrada para o mundo dos mortos no passado. Né?
muito provavelmente está representando também, presentificando aspectos de ancestralidade, né? Você ter a água, ter o paredão rochoso, você está remetendo aos seus antigos ancestrais, né? De outras temporalidades também. Você está materializando memórias, principalmente, né? Então, a gente não tem como entender esses ciclos funerários de Santa Catarina sem tentar entender também como é que a ontologia e a realidade dessas pessoas que estão vivas hoje em dia. Senão fica um pouco incompleto, fica vago, né? Então, aqui, falando sobre cemitérios em paredões rochosos, eu queria trazer um pouquinho como que nós podemos entender as práticas funerárias, né? Também na escolha das paisagens. E, para finalizar, vou falar um pouquinho da terceira prática funerária que a gente encontra em Santa Catarina, que são os aterros anelares com montículos. Essa prática funerária também é Rio do Sul, né? Sendo que ela é um período posterior dos abrigos e grutas com sepultamento. Aqui tem diversos exemplos de como nós encontramos esses aterros anelares, né? Em São Paulo, uma configuração bem diferente das que tem no Rio Grande do Sul. Aqui na região de Anita Garibaldi, né? Aqui no Rio Grande do Sul, outro de Anita Garibaldi, outro de Anita Garibaldi, e aqui é na Argentina. Independentemente também da área geográfica, as pessoas estavam fazendo coisas muito semelhantes, né? E como eu falei para os sambaquis e para os cemitérios em abrigos e grutas, muito provavelmente uma identidade compartilhada que a gente está conseguindo remeter, entender que ela está sendo demonstrada através da morte, né? Aqui é uma foto, eu tive muito prazer de escavar esse sítio arqueológico em 2014, 2015, 2016, o Abreu Garcia, fica em Campo Belo do Sul, aí em Santa Catarina, e foi uma experiência assim inenarrável, né? Uma loucura, tá? Aqui embaixo tem-se cerâmicas que nós encontramos em associação com as cremações, né? E quando a gente faz análise de fitólito dessas cerâmicas, a gente acaba encontrando análise de fitólito e grão de amido, nós acabamos encontrando resquícios de milho, né? Que os autores interpretam como sendo beverage, bebidas, né? Que foram consumidas durante o ritual, durante o festim funerário que se dava nesses montículos, né? Nesse sítio arqueológico. Tem alguns autores que entendem que essa bebida era para os vivos. Eu já acho que, na verdade, essa bebida era para os mortos, né? E eu vou explicar um pouquinho do porquê. E aqui, nessa foto aqui, é o trabalho da Huguin, da Priscila Huguin, que ela escavou também aqui, fez um ótimo trabalho de interpretação do sítio arqueológico, né? Aqui nós vemos que tem a intencionalidade da preparação de uma cova para receber os ossos cremados do morto, né? Vou falar um pouquinho mais. Bom, nesses dois mapas, um aspecto importantíssimo para a gente entender momentos funerários de Santa Catarina. Vejam que eles estão posicionados majoritariamente nos rios Pelotas e Canoas, né? E aqui, na confluência, né, no Rio Uruguai, uma concentração que não tem em outros lugares, né? O que os autores estão entendendo com isso? Aqui em vermelho é tudo área de ocupação Tupi-Guarani, tá? E aqui vê-se que tem uma área interessante de ocupação Tupi-Guarani, que aqui aparentemente tem uma barreira construída pelo G do Sul, né? A galera do Paisagem G do Sul do Brasil, esse projeto que escavou Abreu Garcia, eles entendem que no momento do ano 1000, né, os Tupi-Guarani estavam chegando próximo dessa região do Planalto Meridional, vindo aqui, né, do Rio Uruguai, inclusive, descendo pelo Paranapanema, enfim, da região do Bacia do Paraná, né, e encontrou um núcleo de resistência G do Sul, aqui, na região do Rio Uruguai. Por quê? Nesse momento também do ano 1000, a floresta de araucária está expandindo de uma maneira que nunca vimos antes.
o que necessitaria para a floresta de araucária se expandir em 14 mil anos, ela foi expandida em aproximadamente 3 mil anos, né? E muito se dá pelo manejo agroflorestal desses ancestrais do Rio do Sul. Então, tem uma série de fatores que contribuem para que essas pessoas levantem esses monumentos funerários, e os autores entendem esses monumentos funerários realmente como marcadores territoriais, políticos, de identidade e de ancestralidade. Ou seja, está vindo um invasor, né? Talvez não seja dessa maneira, tá? Não seja essa a intenção que a galera fez esses montículos, e provavelmente não, né? Mas repercute, né? Essas coisas vazam, né? Estamos fazendo nossos monumentos para os nossos ancestrais, estamos remetendo ao nosso passado mítico, né? E, ao mesmo tempo, ao levantar essa arquitetura funerária, demonstra-se para o invasor que talvez ali tenha certo poder político, territorial, que já tem gente ali, então acaba afastando, né, essa galera de lá. É interessante notar, não tem nesse mapa, mas realmente essa resistência do Sul foi tão poderosa que o Tupi-Guarani acabou dando a volta para chegar até o litoral, né? Ele dá uma volta para cá e chega até o litoral. Enfim. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse sítio em específico, né, que é o sítio em Anita Garibaldi, trabalhado em 2009 pelo Marco Aurélio Primazzi, mas também reinterpretado pelo Jonas Gregório de Souza e colaboradores, e pela Priscila Huguin. Foi escavado nesse sítio em Anita Garibaldi 2 montículos funerários que deram sepultamento. Interessante aqui, nessa visão aérea, é o Círculo 2, que tem um total de 6 sepultamentos, que não dá para a gente entender muito bem a dispersão, mas quando a gente olha para o perfil estratigráfico, as coisas mudam um pouquinho. Vejam que tem uma pira crematória que foi encontrada, né, em um local específico do sítio arqueológico, né, de certa forma distante das cremações, e essas cremações elas foram colocadas em algo semelhante a pacotes, né, funerários. E entre esses sepultamentos aqui e o sepultamento número 3, tem essas oferendas funerárias que são justamente essas cerâmicas, né? Que, como eu falei, pode ser tanto interpretado como resquício de festim funerário, mas eu acredito mais que seja remanescente tipo da bebida para o morto, né? Porque a gente sabe que etnograficamente, por exemplo, os Laclanô antigamente, dava-se carne e bebida para o morto, né? Enterrava-se com ele a carne e cuias e copos com bebida para ele, enfim, vários motivos, né? Os Caingangue também tem algo semelhante, mas não é bem assim, tá? E nesse sítio arqueológico também é interessante, porque foram encontrados estatuetas femininas, isso aqui é interpretado como feminina, e também estatueta masculina. Eu acho interpretar se uma estatueta masculina ou feminina, no contexto arqueológico, um pouco complicado, porque não necessariamente as pessoas no passado tinham essa noção binária, né, de gênero. Então, são estatuetas antropomórficas, digamos assim, que sem gênero, né? vamos falar assim. E também foi encontrado o Tembetá, né? Como eu falei anteriormente, os Laclanô, quando os meninos viravam adultos, eram considerados adultos, furava-se o lábio para colocar o Tembetá, né? O botoque, né? Enfim, o que é entendido desse sítio arqueológico, né? Do sítio em Anita Garibaldi? Tá, claro, é um espaço funerário, lógico, né? Tem todos os indícios para isso. Mas não só um espaço funerário, é um amplo local de ritualização, né? Que provavelmente está sendo presentificado, materializado, ritual de passagem que é uma criança para um adulto, de um morto para o pós-vida, né? É riquíssimo esse contexto arqueológico, e ainda mais, tem semelhanças muito próximas do que o pessoal estava fazendo no século XX. Né? Os Caingangue e Laclanô estavam criando montículos, e os Laclanô cremando, e o Caingangue não, mas, sabe, dá uma profundidade histórica. A gente entende que tem uma longa duração dessa ocupação no Planalto, desse passado arqueológico, para as pessoas do presente. E
o outro sítio que, como eu já falei, o Abreu Garcia, que mais uma vez eu tenho que repetir que foi um prazer trabalhar nele, porque foi muito interessante. Perdão, gente, aqui a datação do sítio Anita Garibaldi, né, entre 1435 e 1630 AD, e falar sobre o sítio Abreu Garcia, que ele foi datado em 1459 e 1809 AD, né, nossa era. Bom, o Abreu Garcia ele teve, se não me engano, 16 pessoas colocadas no sítio arqueológico, né? Cremadas e foram depositadas nesse sítio arqueológico, né? E, começando a falar por aqui, nesse esquema, a gente consegue ver, se traçarmos uma linha norte aqui no sítio arqueológico, nós vemos que tem uma certa organização espacial no montículo, né? No túmulo, digamos assim, onde na porção sul, né, sudoeste do sítio arqueológico, os corpos foram colocados em pits, né? Como vocês podem ver aqui, ó, pits, em covas, né? Porém, no lado nordeste do sítio arqueológico, essa configuração não existe e os corpos foram colocados em clusters, né? Isso aqui seria um cluster. Um outro exemplo que a gente pode ver pits em clusters é esse. A letra B é uma forma de pit e a letra A é uma forma de cluster, né? E, sabiamente, na minha opinião, os autores entenderam isso como uma provável hipótese de dualidade. E como eu demonstrei para os Kaingang, os heróis míticos Kaingang Kame e Kairu, né, que são opostos, mas ao mesmo tempo complementares, toda a sociedade Kaingang ela é dual, né? Então, se a gente for pensar essa longa duração, é muito, muito pertinente que a gente pensa que realmente no passado arqueológico, ainda mais na estrutura funerária, tem essas questões de dualidade, né? Fora o Lacanoa também, como eu falei, tem o seu aspecto um pouco dual, não tão forte quanto o Kaingang, mas tem, né? E as cerâmicas que foram encontradas no Abreu Garcia, né? Que, por exemplo, essa cerâmica que é do Abreu Garcia, ela tem certas decorações que remetem também à dualidade mais recente Kaingang. Esse tipo de decoração, né, Kaingang atual, ele representa o Kamé, que é um dos heróis míticos. E essa outra fechada representa Kairu. E então os autores estão entendendo que nesse contexto, onde tem essa cerâmica e esses sepultamentos, provavelmente está representando uma dualidade muito próxima do que, sei lá, de um Camé ou de um Cairu no passado arqueológico, né? Então a gente vê no Abreu Garcia esses sinais de que provavelmente um lado clânico estava sendo sepultado de uma forma e um outro lado clânico de uma outra forma. Mais uma vez, nesse sítio, né, como em vários outros, então está sendo materializado o que as pessoas entendem de cosmologia, né, de um mundo, o que as pessoas entendem de seus ancestrais, e o que as pessoas entendem de como deve ser lidado o corpo do morto e, consequentemente, o espírito do mesmo. Bom, e para entendermos, então, de forma melhor essa prática funerária em montículo, né, a gente lembra muito da etnografia. A Priscila, o Guim, como eu falei antes, ela se dedicou a trabalhar bastante nesse sítio arqueológico, e ela traz umas interpretações muito interessantes, né? Bom, o ritual do Kiki Kaingang, né, necessita da ação dos PEN, que eu já falei anteriormente, que é a galera que cuida, né, da questão funerária, né? E esse ritual do Kiki, ele serve tanto para separação, né, da sociedade dos vivos e dos mortos, como também para a reintegração da relação dos vivos e dos mortos. Por quê? Quando o morto morre, cria-se um tabu. Nossa, quando o morto morre, né? Quando alguém morre, cria-se um tabu. Não se pode falar o nome dele, por exemplo. Quando eles fazem o ritual do Kiki, esse nome volta para a sociedade, né? E no ritual do Kiki tem muito uma delimitação espacial forte, né? Um lado Camé fica de um lado do cemitério, Cairu fica do outro lado. Como no mundo dos mortos é invertido, então onde está Camé fica os espíritos Cairu.
e vice-versa, né? Sempre a dualidade apontando. E em uma das partes do ritual do Kiki, né, existem 3 fogos, se não me engano, né? Por exemplo, o fogo Kamé fica do lado do cemitério, o Kairu fica do outro lado do cemitério, né? O ritual do Kiki também serve para congregar grupos e afirmar noções de territorialidade. Então, olhando por esse lado, os montículos funerários com cremações, né, muito provavelmente representam esses rituais, que chama-se outros grupos para prestigiar o morto, consequentemente, traz esses festins, faz esses festins comemorativos, né, afirma essas noções de territorialidade, o que pode ter também influenciado na defesa do território contra a chegada do Tupi-Guarani, e muito provavelmente esse ritual no passado serviu também para essa reintegração, separação entre vivos e mortos, e também socialização entre os mesmos, né, entre os vivos e os próprios mortos, né. Já segundo as práticas Laclanô e Choclen, né, a cremação é exclusiva desses grupos. Os Caingangue não cremavam, né. Porém, essa cremação, né, ela constitui uma série de rituais que é para guiar e assustar os Kopling, que são os espíritos dos mortos. Então, já é uma ação tentando remediar o perigo, o caos que o morto causa à sociedade, né? Para se cremar o morto, né, a madeira seria empilhada até a altura da cintura, então o corpo era colocado na pira, né? E os itens pessoais do morto também eram colocados na pira ou ao lado dela, que pode explicar, né, por exemplo, também a estatueta que foi encontrada, no caso de Anita Garibaldi, essas cerâmicas que foram encontradas na Abreu Garcia e na Anita Garibaldi, né? E, bom, gente, eu acho que... tem mais um pouquinho, tá? O que entendemos, então, sobre os aterros anelares como montículos, que apresenta uma continuidade temporal entre o ano 1000 e o presente, muito recente, né? É uma prática, então, que resistiu até mesmo o contato com o europeu, apesar de ter sofrido mudanças, né? Então, o europeu, os indígenas resistiram, né? Ideologicamente, culturalmente, cosmologicamente, contra a violência que eles sofreram durante décadas e séculos, né? Quase levaram ao extermínio, até mesmo ideológico e cultural, né? Nesses recipientes cerâmicos, nesses vasilhames, tendo, então, amido e fitólitos, que representam sinais de bebidas, né, como a base de milho, a gente pode entender esses sítios como locais de festim e também essas bebidas, sendo tanto, dependendo do caso, para os vivos ou principalmente para os mortos, né? E que a cremação é uma estratégia de renegociação de relações, gerenciando e controlando a ameaça que é o morto e garantindo também a segurança dos vivos e da sociedade que está viva. Também expressa concepções cosmológicas como assegurar uma passagem segura do morto para outros planos, né? E uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, que eu penso que, se por um lado os Gedo são tão duais, se numa prática funerária tem-se a água como um fator importante, outra tem o fogo, talvez essas práticas funerárias possam estar remetendo a clãs diferentes de uma mesma sociedade, mas não temos dados suficientes para corroborar essa hipótese. Mas também não dá para descartar, então fica-se a ideia. Gente, eu acho que talvez tenha ficado meio extenso, meio longo demais, ou muita informação. Peço desculpa se foi assim, mas agradeço a atenção de todos, né? E acho que é isso. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Eu vou tentar abrir a minha câmera, mas não garanto que fique aberta por muito tempo, porque estava travando um pouco enquanto estava falando em alguns momentos, mas eu vou tentar, qualquer coisa eu fecho. Então, muito obrigada, né, por dividir com a gente a tua pesquisa, né? Eu espero que o pessoal tenha aproveitado da mesma forma que eu aproveitei. Eu acredito que sim, porque poucas pessoas saíram durante a tua fala, né? Dá para ver que o público se manteve, então isso é bem positivo, né? E queria falar algumas coisas, poucas, aí eu já vou abrir também para questionamentos. Quem quiser se sentir à vontade para abrir o microfone e o vídeo para falar, fica à vontade, mas também pode postar no bate-papo, né? Então, primeiro, para falar lá no início, quando tu falou, né, sobre o projeto de Estado Nacional de etnocídio,
Eu estava com o teu relato, né, eu estava lembrando que na arqueologia preventiva, né, isso é bem presente quando a gente faz as entrevistas com os moradores locais. Eu já me deparei várias vezes, municípios como Santa Rosa de Lima, Braço do Norte, diálogos assim com pessoas que são familiares daqueles que tinham um ofício, né, de bugreiros, então que eram esses caçadores, né, dos indígenas. Então, a minha primeira pergunta, né, é se nesses sítios de abrigos e grutas, né, com sepultamentos, algum desses que tu pesquisou tem registro de grafismos também associados? Isso é uma pergunta. E a segunda, né, é se tem algum registro na região de Bom Jardim da Serra, que fica ali pertinho de Urubici. Não sei se tem. Então, as minhas perguntas é isso. Eu não sei se eu faço... Deixa eu ver aqui o que tem no bate-papo. É isso, por enquanto. Sobre grafismo, tem um em Santa Catarina, perdão, um no Rio Grande do Sul, que é justamente esse virador aqui. Peraí, meu mouse, enfim, tá. Esse aqui. São 2 ciclos, o virador 1 e 2, e um deles tem arte rupestre. Que o Sérgio Batista da Silva, na tese dele, ele falando com interlocutores Caingangue, os Caingangue interpretaram alguns traços do grafismo como alguns sendo camé, outros sendo cainru, e outros sendo equivalentes a um símbolo que equivale a 2 metais. Né? E a gente tem uma datação para esse ciclo que ela é complicada porque é antiga, foi feita de carvão, né? Época do Pronapa, erro muito grande, mas é uma data que chega tipo entre 1100 e presente, sabe? 1900, chega até a atual, assim. Então, tem a chance de que esse tipo de prática funerária tenha resistido mais tempo do que a gente pensa, né? Mas aí depende de muita coisa. Eu estou muito afim de revisitar esse sítio para minha tese. É uma das ideias, né? E tem também se não me engano, é o Pontão, no Paraná, que a Aparelada trabalhou, mas eu nunca cheguei a ver a foto da arte rupestre, e eu acho um pouco complicado, porque no Paraná a gente tem muito pouco caso de cemitério em paredão rochoso, em compensação eles são utilizados para arte rupestre, né? Então, não sei o que pode estar acontecendo ali, se a arte rupestre talvez não seja G do Sul, não sei, é uma dinâmica que eu não sei muito bem o que pensar também. E, perdão, a outra pergunta foi de Bom Jardim, né? De Bom Jardim da Serra, que fica bem pertinho ali de Urubici, de São Joaquim. Olha... fica bem próximo da Serra do Rio do Rastro. Então, eu provavelmente... tem conhecimento, né? Sobre nome de município, nunca vi. Mas, cara, eu acho que muito provavelmente sim. Eu acho que a gente tem que olhar melhor só para as coisas, sabe? Porque acho que a gente vai achar muito mais. Acho que a gente sabe muito pouco ainda. Mas toda essa área, acho que o Bom Jardim da Serra também tem casa subterrânea, não tem? Provavelmente. Não registrada, assim, eu acho que não. Eu estou te perguntando isso porque recentemente eu estou pesquisando em uma área, né, nesse município, que é em contexto de usina hidrelétrica, e um morador relatou que na propriedade dele tem um abrigo rochoso, e aí ele descreveu, né, quando ele era criança, dele acessando o local, e ele se recorda de ter ossos humanos, porque ele chegou a retirar um e levar para uma escola. Eu então acho é que sim. Dado aí para as tuas pesquisas. Pois é, eu acho que nunca ninguém pesquisou o local. Eu acho que sim, porque desde a época do Pronapa, né, a gente ficou muito restrito aos grandes rios, né, a ocupação dos grandes rios. Então, uma da intenção da minha tese é prospectar justamente uma área um pouco marginal da bacia hidrográfica, que fica em São Francisco. Gente, esqueci o nome do município, mas fica no Rio Grande do Sul. Que tem relato de Paula. Ele é por ali, tem uma é pertinho. Uma fona, não sei o nome, gente. Nossa, até perdido. Camila, se tiver aí no chat, fala onde é que é, por favor, que ela vai comigo.
Mas, enfim, tem relato de sítio lá. E ela fica longe, basicamente, do grande rio da bacia hidrográfica, que é o rio Taquari, né? Então, tentar ver essa ocupação. Tem algumas perguntas aqui no bate-papo. Então, a primeira é do Thiago Gersman, né? As cremações, então, eram exclusivas dos Laclanô e os Caigangue. Como era o procedimento? Tu quer que eu faça todas e tu vai respondendo? Eu vou respondendo uma por uma, pode ser? Tem... vou pegar um relato que é da Juracilda Veiga. Ela trabalhou, por exemplo, na dissertação e na tese dela teve o prazer de até ver ritual do Kiki, etc. Mas um dos rituais, que é... Deixa eu colocar aqui... inclusive dessa ilustração aqui do Manizer, né? Que ela coloca que o corpo era só... Criava-se a cova e o corpo era colocado, se não me engano, fletido, amarrado por alguma coisa de cipó, né, amarrado. Agora eu não me recordo se era tipo segurando as pernas, mas eu lembro que ele era fletido com o joelho na altura do peito e muitas vezes ele era colocado sentado na cova. E aí era colocado seu arco, flecha, sua cerâmica e o que ele chama de indupã, que é uma cestaria que tem os itens pessoais dele, como conta de colar e algumas coisas, mas não tem cremação. Mas, se não me engano, a Juracilda Veiga tem 3 ou 4 relatos na tese dela que a prática seria assim, tipo, como se aproveitasse o próprio posicionamento do corpo aqui, né, no carregado, colocasse na cova e depois levantava-se um montículo, muito semelhante aos montículos Rio do Sul no passado. E a cremação, sim, quem que saiba, é exclusiva dos Laclanô. Obrigada. Agora da Elisa. Sobre as tradições ritualísticas envolvidas no sepultamento, quais eram os padrões para os rituais? Dependia de outros fatores, como a época do ano envolvendo mais a parte do misticismo, o cargo dentro daquela sociedade também influenciava para o sepultamento acontecer de outra maneira? E sabendo de todo esse cuidado com os mortos, o que faria o sepultamento sair desse padrão enterrado em outra região e até mesmo sem as oferendas? Tá, vamos por parte, pode ser? Sambaqui, por exemplo. Né? Sambaqui tem uma dinâmica que é muito confusa, que a própria Verônica Vesolovski, que é minha orientadora, em algum trabalho dela que eu não me recordo, ela fala que o padrão é não ter padrão. Né? Então, se o padrão é não ter padrão, ao menos no caso de Sambaqui, e algumas pessoas têm escrito sabiamente que é uma sociedade heterárquica, ao menos nesse caso sambaquiano, a gente não consegue ver distinção, digamos, social nos sepultamentos. Né? O que acredita-se é que os sepultamentos respeitem alguma configuração que está pautada talvez em parentesco. Né? Tipo, alguns ossos de animais associados com certa série de sepultamento e outros ossos com outra série, talvez esteja representando, então, que esses grupos têm alguma... Esses sepultamentos específicos têm alguma afinidade, tá? No caso dos cemitérios em paredões rochosos, é que a tua pergunta é muito boa, porque, olha, a gente teve um problema na arqueologia, e tem ainda, né, na minha concepção, acho que talvez a Marina, por ser orientada da Loredana, vai concordar. A gente tem uma mania muito feia de querer ver complexidade social, ou seja, hierarquia social, né, nesses povos do passado. Porque é chamativo a gente pensar que tem alguém de maior status sendo enterrado no local tal e tal, mas é que eu não sei dizer com certeza se esses fatores dependiam mais do cargo na sociedade, sabe?
Eu sei que, por exemplo, tem um sepultamento no Paraná que eu estou estudando que tem uma distinção muito forte nele, que eu estou acreditando que é um xamã. Uma xamã, que era uma mulher. Tá? Mas por causa de um artefato específico que é um dente de animal, sabe? E a gente só consegue entender isso pensando na cosmologia, né? Porque o jaguar felino, que é um dente de felino que está lá, ele é um animal de muito poder espiritual, né? Enfim, a pessoa tem umas lesões no pescoço que eu estou entendendo como lesões de movimento repetitivo e tal. Então, é muito difícil entender esse cargo diferente na sociedade através do sepultamento, ao menos aqui no contexto que a gente tem na América do Sul, tá? Mas alguns autores acreditam que os cemitérios e paredões rochosos sejam locais funerários de pessoas de menos hierarquia do Sul, e as pessoas que estão cremadas em montículos funerários são pessoas de maior hierarquia. Mas a hipótese é muito problemática, porque as datações não batem, tem muitas falhas, né? E acreditavam que eram muitas pessoas enterradas em abrigos com sepultamento, mas eu acredito e tenho escrito que essa concepção é um problema amostral, né? Então, ao menos nesse caso, aqui do Rio do Sul, o que eu apresentei, eu acho difícil ter esse cargo da sociedade. Porém, a parte do misticismo, sim. A parte do misticismo, sim. Tem o trabalho de dissertação de uma moça da USP, chamada Renata. Ela estudou sambaqui. Não lembro qual sambaqui, porque, gente, sério, são muitas décadas de estudo de sambaqui, é muita produção. Se tu chutar uma árvore, hoje deve cair 300 artigos de sambaqui. Não tem como, sabe? Mas, enfim, é um trabalho interessante dela, acho que é Renata Estevam, alguma coisa assim. Qualquer coisa eu posso passar depois, que ela faz uma análise do posicionamento dos sepultamentos em relação com o solstício de inverno, o solstício de verão. Então, é bem legal essa interpretação dela. A gente acredita que esses rituais em montículos funerários, por exemplo, também representavam uma ordem mística em relação ao tempo e à época do ano. Porque os Caingangue, eles fazem o ritual do Kiki, faziam, né, na alta temporada, tanto do pinhão quanto do milho. Né? Porque o Kiki é feito, se não me engano, era feito do milho. Né? Eu acho que tinha pinhão no Kiki também, sabe? Então, porra, e os caras... Pinhão tem um super poder para eles, assim, como a gente viu na arqueologia, eles ajudaram a expandir a floresta de araucária, então, super justo, né, eles fazerem um ritual para os mortos nesse momento de fartura, de que muitas coisas envolvidas, né, muitas coisas cosmológicas envolvidas. Deixa eu ver a outra pergunta que tu fez. Sabendo de todo esse cuidado com os mortos, o que faria o sepultamento sair desse padrão enterrado em outras regiões e até mesmo sem as oferendas? É uma boa pergunta também. O que faria o sepultamento sair de um local para o outro? Deixa eu botar um mapa aqui. O sambaqui é um bom exemplo, né? Olha toda essa dispersão. Provavelmente não é uma unidade homogênea isso aqui. Homogênea? É, homogênea. A Plague Sul, Sudeste, as pessoas acreditarem que tem uma afinidade, né? Mas é que, se a gente pensar no estruturalismo de Salins, eu acho que essa estrutura com a morte, em relação com a morte, ela é a mais forte. Ela é a que demanda mais, e ela que é a menos inegociável, né? Porque envolve até a ancestralidade. A ancestralidade envolve quem nós somos como uma identidade de grupo, né? Então essas coisas tornam-se inegociáveis. Se o grupo é tem tanta importância no aspecto funerário, e ela que pode ditar quem nós somos, quem eles são, tu não pode deixar de mudar, tu não pode mudar tua prática funerária por causa que tu vai deixar de ser quem é, sabe? Mas aqui, já no Rio do Sul, já acho que tem outra dinâmica, né? Eu acredito fortemente que pós o ano 1000, essas práticas em abrigo e gruta saem daqui, porque tem a chegada do Tupi-Guarani, tem essa pressão, né, intergrupo, que enquanto núcleos são formados aqui na região do Canoas de resistência,
e aí afirma-se uma identidade, né? Outros núcleos de pessoas foram embora. Foram para o sul, para o oeste, para o norte. E isso pode ser refletido na separação por volta de 1390 no G do Sul Oriental, que vira Caingangue e Laclanô. Sabe? Eu acho que toda essa... Se a gente pensar numa longa duração, numa questão mais cultural, social, o que eu tenho escrito na dissertação e tenho pensado é que tem tanta coisa acontecendo no ano 1000, pessoas ficando ali na bacia do Rio Uruguai, pessoas saindo do Canoas e do Pelotas, indo para a Argentina, por exemplo, para o Paraná, talvez tenha refletido nessa concepção de identidade que eu tenho falado. Né? Nós não somos iguais a essas pessoas que estão criando montículos, nós somos outras pessoas. E reflete essa mudança de linguagem, várias mudanças, sabe? E eu acho que a gente pode estar vendo isso um pouquinho nas práticas funerárias. Espero ter ficado claro, assim. Legal. Tem mais uma pergunta também do Tiago, né? As oferendas, então, era uma prática comum. Isso está relacionado diretamente à vida após a morte? Pós-morte? Ih, rapaz. Pois comum depende, né? Comum depende do contexto, né? E também depende da visibilidade arqueológica. Isso é muito importante, porque a gente consegue ver no contexto arqueológico, no registro, aquilo que perdura. Geralmente, se tem muita oferenda orgânica, tipo cestaria, coisas assim, é muito difícil a gente ver, dependendo do contexto arqueológico, essa visibilidade. Então, talvez a gente possa ter perdido muitas oferendas, né, com o decorrer do tempo, por questões tafonômicas, né, de conservação mesmo, né. E se isso está relacionado diretamente ao vida pós-morte, eu acho que é uma coisa que não se dissocia, né? Se essas coisas estão ali pelo vida pós-morte, tá pela morte e também pela vida das pessoas que estão vivas, né? Porque a gente tem que pensar que as práticas funerárias elas são feitas por causa da morte. O morto e o espírito do morto têm agência, né? Mas ao mesmo tempo é uma série de ordem prática, né? Prática mesmo, teoria da prática, né? Que se estão sendo feitas para reorganizar a vida social, né? Porque, veja, no caso do Rio do Sul, tem-se um medo, né, do morto. Então, se é diretamente a vida após a morte ou se é diretamente a vida, é relativo, né? Mas eu acho que está relacionado com a morte, sabe? É a chave de ignição, assim. Então, alguém gostaria de abrir o microfone, a câmera, para falar alguma coisa? O Tiago e a Elisa agradeceram. Muito obrigado de novo pela oportunidade. E teve uma outra pergunta aqui. Que existe algum vestígio de sepultamento na região do Vale do Rio do Peixe? Cara, deixa eu ver onde é que é o Rio do Peixe. O Rio do Peixe passa por Joaçaba, ele fica mais para meio oeste. Cara, eu lembro que eu vi um artigo. Para onde? Ipira. Talvez seja Guarani, né? Tangará. Se alguém lembrar de outros municípios aí, me ajudem. Vou ver aqui, gente, no meu celular. Peraí. Videira, Piratuba. É que eu sou péssimo de nome de município, porque eu escolhi na minha vida de arqueólogo trabalhar com bacia hidrográfica, que é menos complicado. E talvez eu fico um pouco... Meio oeste catarinense, deixa eu ver aqui. Porque no meio oeste tem a ocupação Tupi-Guarani, caçadora-coletora, mais antiga, né? E própria Rio do Sul, né? Você sabe me dizer qual bacia hidrográfica fica o Rio do Peixe? Acho que fica menos difícil. O Rio do Peixe, ele deságua no Uruguai ou no Pelotas? No Uruguai. No Uruguai? Então provavelmente vocês podem
o trabalho da Miriam Carboneira, que ela está trabalhando bem com o Rio Uruguai. Inclusive, ela... Então, aí... Fala. Desculpa. Não, eu sei que na tese dela não foi achado gruta nem abrigo com sepultamento. Eu acho que tem relato de montículo. Eu acho, mas assim, sabe aquele acho bem longe? Então, mas eu sei que nesse ano foi publicado um artigo na região do Rio Uruguai sobre um sepultamento em urna Tupi-Guarani, né? E aí Tupi-Guarani é bem off da minha área, assim, ainda preciso pegar expertise, mas melhor resposta vendo esses trabalhos da Miriam Carboneira, mais recentes. Mas se cemitério em abrigo e gruta, eu tenho certeza que não. E pelo visto do mapa daqui também do Jonas, né? Que aqui é o Rio Uruguai, ó. Opa, vocês estão vendo o mouse? Aqui é o Rio Uruguai. Não tem também, viu? A zona de ocupação do Tupi-Guarani, né? Então, provavelmente deve ter, gente. As pessoas morriam em todo lugar. Então tá, eu acho que assim, apesar da gente não ter, né, remanescentes ósseos humanos na reserva técnica do centro, né, a gente tem cerâmicas, possivelmente, né, de grupos G, que inclusive são dos municípios, né, de Campo Belo do Sul e Anita Garibaldi, né, que tu trouxe para a gente alguns dados, né, sobre os montículos. Então, eu acho que a importância também da tua fala e dessas atividades, né, dessas ações que a gente tem feito aqui de forma virtual, né, é uma possibilidade de divulgar a arqueologia dentro da universidade, né, já que não temos o curso de arqueologia na instituição, mas tem de biologia, né, e o Felipe está aí, né, para dizer que biólogos também conseguem trabalhar, né, com arqueologia. A gente tem um acervo grande de cerâmicas, então tem vários materiais aí disponíveis, né, para o pessoal interessado fazer pesquisa. Então a gente se dispõe, né, está aberto para essas pesquisas. Eu acho importante demais, assim, porque a arqueologia é muito multidisciplinar. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Eu falei diversos nomes aqui de pessoas que são biólogas, por exemplo, e têm feito trabalho na arqueologia de ponta, né? Por exemplo, aquela moça aqui, quem trabalhou com isso aqui, análise desses cultivados no contexto sambaqueiro, foi uma bióloga. Uma delas foi a bióloga Rita Schill, professora do Museu Nacional, né? E, cara, assim, trabalhar com biologia, na arqueologia, permite... Talvez eu vou fazer um pouco política, é possível falar algo mais em tom político ou não? Tá. Não, é só que a gente luta contra essa violência, né, que esses povos sofreram durante tanto tempo e sofrem, né? Porque a gente vai contra aquela ideia comum que indígena não produzia, não trabalhava na terra, né? E, por exemplo, a gente olhando a análise da cerâmica de fitólito e amido, a gente vê que as pessoas estavam cultivando, sim, mas longe de uma ótica, né, de acumulação, próximo do capitalismo, né? Nós temos os bioarqueólogos que trabalham lado a lado com a biologia, que é a análise isotópica, para saber o que eles comiam, né? Como é que era a dieta, qual o nível trófico da dieta que eles se alimentavam, coisa super importante para a gente saber sobre o passado, né? Deixa eu ver. Gente, e bioarqueólogo faz análise osteológica, né? A análise osteológica serve para a gente ver que teve uma morte violenta, esses indígenas que estão em tal lugar ou não. Pode ter sido uma morte violenta de uma flechada? Pode. Não é... A gente não tem também que pensar no mito do bom indígena, né? No passado, eles tinham suas relações intergrupo, né? Mas é essencial também, importante que as pessoas termos pessoas para analisar que o indígena teve a mão decepada ou
teve um buraco de bala na cabeça, né? Para evitar que essas coisas se repitam. Eu não digo só indígena, não, tá? Mas assim, na arqueologia no geral, quem for trabalhar com arqueologia da repressão, whatever, a arqueologia ama biólogo. E tem que continuar amando biólogo. Então é sempre bom quando vocês pulam pro lado de cá. Então tá, muito obrigada a todos, a todas que participaram, que ficaram até o final. A gente ainda tem 35 pessoas aqui, né? E muito obrigada, Felipe. Espero que tenha sido produtivo, né, para todo mundo. Pô, muito obrigado a vocês também, gente, pela oportunidade. Espero que tenha sido bom assim, né? Mas, enfim, muito obrigado de novo pela oportunidade.